Então, professor, inicialmente queria que você falasse, né, dessa preparação aí, como é que vem sendo, e também falar sobre o adversário, né? O primeiro jogo, jogando lá no Ceará, eles ganharam placar 3-1, o que fazer para devolver essa vitória jogando aqui em Campina Grande. Boa tarde a todos. A gente está se preparando com muito cuidado, né? A gente sabe do desafio que a gente tem pela frente, é um jogo decisivo, mais um jogo muito importante, né? A gente está sofrendo um pouquinho nesse momento com o departamento médico, a gente está tendo que ter alguns cuidados com alguns atletas. Então a gente tem bastante dúvidas para o jogo de amanhã, devido a esta questão clínica, questão de suspensões também, mas a gente está analisando, é um momento decisivo da competição, de certa forma uma reta final dessa primeira fase. Então a gente precisa estar muito ligado nos detalhes, né, e fazer com que esses detalhes sejam positivos para nós. Em relação ao adversário, a gente sabe da força do Iguatu, já falei aqui anteriormente da qualidade do time deles, da qualidade individual, da qualidade coletiva, então todo respeito ao adversário. O Campinense não vai poder contar com o Guilherme Escuro, a tendência é mais com Assis ser substituto dele? A ausência do Escuro é uma ausência certa, a suspensão, Matheus Lagoa também, a gente tem outros a serem analisados aí por outras questões, mas a gente está analisando o melhor substituto para o Escuro. O Maicon é um grande jogador, é um jogador que tem muita técnica, entrega muita qualidade no meio campo, com certeza é uma opção bem interessante. O professor já tocou no nome aí do Guilherme Escuro, né, volante suspenso. Se a gente olhar bem para o elenco, você pode utilizar o Maicon, mas de posição de origem mesmo apenas o Pedro Tomás. E até o próprio João da Paz perguntava no último jogo sobre uma contratação para substituir o Ramires. O Ramires, né, que saiu do clube. Queria que você falasse do andamento dessa contratação e da dificuldade também, porque pelo que a gente tem de informação, o Campinense há muito tempo corre atrás desse jogador. A gente está com dificuldade no mercado, é uma dificuldade que não só o Campinense está enfrentando, todos os clubes do campeonato, porque qualquer contratação que a gente faça agora é uma segunda transferência para o atleta, depois ele não pode jogar outra competição. Então os atletas ficam muito precavidos nesse sentido, né? A janela só abre no mês que vem para a Série B, muito atleta esperando essa janela abrir. Então é um contexto difícil, porque, como eu disse, para contratar tem 1001 opções aí, mas a gente tem que tomar cuidado com esse nome. Mas o fato é que a gente está pré-acertado já com um atleta, deve ser anunciado em breve. A gente está muito confiante que vai dar certo essa contratação. E aí, junto com ele, deve até vir mais um também de outra posição. A gente tem analisado para tentar aí com 3, 4 reforços fechar esse elenco. Professor, eu queria que você deixasse um recado aí para a torcida, né, e convidasse para que eles se façam presente amanhã no Estádio Amigão, já que a torcida do Campinense é sempre importante estar apoiando a equipe. Então deixa aquele convite aí para a rapaziada da Nação Raposeira estar presente no Amigão amanhã. Amanhã é um jogo de superação, sabe? Nós vamos ter dificuldades, é um adversário muito forte, concorrente direto pela vaga entre os 4. Nós temos problemas por suspensão e por ordem médica, então a gente precisa muito do apoio do torcedor, né? Mais um jogo em casa, sabemos da força da nossa torcida, amanhã mais do que nunca essa força é fundamental para nós, para ser esse algo a mais amanhã no jogo, né? Então eu peço muito o apoio do torcedor, convido todos os torcedores para estar com a gente amanhã, é um bom horário, né? Acho que dá para o pessoal estar lá, é fim de expediente, então acredito muito que a gente vai ter um bom público e esse bom público vai nos empurrar para mais uma vitória. Na Série D é fundamental fazer o dever de casa, né? Ganhar. O Campinense conquistou 100% de aproveitamento. Nesse jogo que vale muito, vale o G4, como é que o Campinense deve fazer para conquistar esses 3 pontos? A gente percebe que hoje o Campinense é o único clube da chave 100% em casa. E isso aumenta a responsabilidade e também mostra um dado importante. As equipes estão se estudando cada vez mais e os jogos estão ficando cada vez mais competitivos, né? Você percebe nessa competição que os jogos são resolvidos em detalhes, em pequenos detalhes. Então o que eu peço para os atletas, em casa ou fora de casa, é um nível de concentração muito elevado. A gente sabe do nível de dificuldade, a gente sabe o nível de exigência, então a gente precisa estar com concentração e intensidade elevada. Ô, professor,
no último jogo contra o Potiguar, você escalou a equipe inicialmente com 3 zagueiros, até explicou pós-coletiva que o encaixe demorou. Eu queria que você até explicasse para nós, porque muitas vezes as pessoas acham, 3 zagueiros, está jogando que recuado. Eu queria que você explicasse isso e se existe uma chance também de repetir esse esquema tático amanhã do Iguatu. Então, no último jogo a gente usou 3 sistemas. A gente usou 3 zagueiros de início, no segundo tempo, já no intervalo, 3 volantes e encerramos o jogo com 3 atacantes. E a ideia é que a nossa equipe tenha essa riqueza de adaptação, porque o campeonato pede isso, né? A gente vai buscar a vaga aí na segunda fase, é uma segunda fase eliminatória, e a gente precisa ter conforto em jogar em diversos sistemas. Os 3 zagueiros, de forma alguma, é defensivo. O que a gente precisa é ter comportamentos que mantenham a equipe num bloco médio-alto, que consiga marcar o adversário num bloco mais alto, que consiga ficar com a bola. Nós temos zagueiros de boa saída, mas eu confesso que para esse jogo a possibilidade é muito pequena. A ideia mesmo é a gente conseguir ter uma equipe mais proativa. Claro que, repito, a gente está avaliando ainda alguns atletas para ver se vão ou não ter condições para amanhã, e após essa definição a gente vai ter o fechamento aí dos 11.